Pessoal, dando início a mais um programa do nosso podcast Contrato Social e hoje com o nosso convidado especial, Dr. Acácio Miranda. Dr. Acácio Miranda é doutor em Direito Constitucional, mestre em Direito Penal Internacional e professor de Direito Penal. Autor de livros, articulista e atua como comentarista em temas jurídicos e políticos na mídia nacional. Seja muito bem-vindo, Dr. Acácio Miranda. Thomas, é um grande prazer, amigo, em estar mais uma vez aqui com você. Já me sinto da casa, porque não é a primeira vez, e cada vez eu venho mais feliz, e fico mais feliz não só pela minha presença, mas por vê-lo também. Você está cada vez melhor como podcaster, viu? William Bonner que se cuide, meu amigo. William Bonner que se cuide. Obrigado, Acácio. E hoje é uma edição especial. Hoje a gente quer falar de tema de grande repercussão internacional, que é o especial Tarifas. Fazer uma contextualização aqui, Acácio. O governo dos Estados Unidos, liderado por Donald Trump, oficializou um tarifaço contra o Brasil, elevando para 50% as tarifas de importação sobre diversos produtos brasileiros. A medida, inicialmente prevista para entrar em vigor em 1º de agosto, foi adiada para o dia de hoje e inclui uma lista de quase 700 itens que ficarão isentos da taxa máxima, como celulose, fertilizantes e peças de avião. No entanto, produtos estratégicos como café e carne bovina seguirão com uma tarifa cheia. E aí entramos nesse tema de um lado, tarifas, questões políticas internas brasileiras. E a minha pergunta já de início para você, o que você está achando e como é que o Brasil vai enfrentar todos esses temas de cunho diplomático? Meu amigo, você já começou bem, já começou com a pergunta de $1 milhão. A verdade tem muitas camadas a postura do governo brasileiro, né? E por que ela tem muitas camadas? Num primeiro momento, o governo brasileiro foi omisso. E verdade seja dita, o Lula cutucou até que isso acontecesse. Fazendo até um retrocesso histórico, um retrocesso temporal, o Trump foi eleito em novembro do ano passado. Sim. Ele anunciou as tarifas em julho desse ano, portanto 7, 8 meses entre a eleição e as tarifas, e o Lula sequer tinha ligado para ele, mandado um WhatsApp, um iMessage, um e-mail parabenizando pela vitória. A gente sabe que não há um alinhamento ideológico, mas no fim das contas são dois países parceiros, e isso você sabe muito bem. Os Estados Unidos são hoje o segundo principal parceiro econômico do Brasil, perdendo só para a China. Então é natural que fosse feito esse movimento. E nós sabemos também que o Trump é um cara que tem um ego bastante grande. Então ele juntou todos esses fatores, juntou a aproximação do Brasil com a China, juntou a questão dos BRICS e juntou aí, jogou um temperinho que é a questão política interna brasileira, e aí a gente chegou a esse tarifaço. O Lula, a rigor, não tem aparecido discutindo isso, até porque ele está surfando essa onda. Se a gente for lembrar do tarifaço até aqui, ele melhorou os seus índices de avaliação. Então ele tem surfado essa onda. Em compensação, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o nosso chanceler e diversos outros atores têm mantido conversas frequentes com os norte-americanos. Não à toa veio aquele primeiro corte de quase 700 itens e depois veio uma prorrogação por mais uma semana, que muito provavelmente levará ao aumento dos itens a serem isentados. Então, no fim, ao fim e ao cabo, o Trump já se declarou vencedor, porque ele fez com que o governo brasileiro fosse até ele para negociar. Ele fez um gesto para os norte-americanos, olha, estou brigando pelo nacionalismo, e não mudou nada a situação, mas foi ele quem subiu no pódio. De forma bem superficial e resumida, é esse o cenário que a gente tem até aqui. Acácio, na sua opinião, a gente vê aqui, apesar de quase 700 itens serem isentados da tarifa máxima, produtos estratégicos como café e carne bovina ainda continuam na lista,
qual o impacto prático para a economia brasileira e quais setores devem ser mais atingidos? Eu acho que o setor mais atingido, os setores mais atingidos são os setores de commodities, que o Brasil manda para fora exatamente esses produtos, né? Quando a gente falava da relação com os norte-americanos, alguns produtos vinham automaticamente à nossa cabeça, como é o caso da laranja. O Brasil é o principal fornecedor de laranja para os Estados Unidos, e você conhece bem, quem conhece os Estados Unidos sabe, faz parte da cultura do norte-americano tomar o suco de laranja de manhã. Sim. Então foi isentado exatamente por isso, porque o Trump já ia começar a ser xingado por parte dos americanos no café da manhã. O café também, a gente exporta muito, os americanos são grandes consumidores do café, e a carne. A carne, a gente até falava no off aqui, tem uma peculiaridade, porque hoje a JBS, que é uma empresa brasileira, ela é o principal frigorífico norte-americano. Eu estava nos Estados Unidos em janeiro, e aí a gente vai rodando no Instagram aquele pesquisar, e não foram poucos, e eu gosto muito de fazer churrasco, então eu acabo pesquisando essa coisa de carne de boi. Não foram poucos os vídeos que eu vi de norte-americanos criticando a postura da JBS em relação aos pecuaristas norte-americanos, dizendo que a JBS estava baixando o preço da arroba do boi, estava extorquindo os pecuaristas norte-americanos, que não era uma empresa norte-americana. Então acho que não há isenção na carne exatamente por conta disso. Por mais que o Brasil seja um grande fornecedor, eles conseguem suprir internamente a própria capacidade. E consegue também, Donald Trump, com isso, fazer um gesto para o mercado interno. E a JBS também, no meu entendimento, acaba não perdendo, porque eles fazem um jogo tributário entre eles que acaba dando na mesma. Mas para responder objetivamente, laranja saiu. Acho que hoje os dois principais prejudicados são o café e a carne bovina. E o açúcar também, mas eu acho que o açúcar vai, num próximo tarifaço, eventualmente, vai ser numa próxima isenção, vai ser inserido, porque o americano consome muito açúcar. Por mais que eles plantem, eles têm plantação que não dá conta de toda a demanda, e o próprio Trump está pressionando a Coca-Cola para que ela volte a ser adoçada com açúcar. Então não faz sentido ele aumentar o preço do açúcar e pressionar a Coca, que é um dos símbolos dos norte-americanos, para que eles voltem a usar essa commodity. Então isso também vai ser objeto de uma nova isenção. Eu acho que no fim das contas só serão objeto do tarifaço aqueles produtos onde existe uma concorrência efetiva com os norte-americanos, onde o nosso produto atrapalhe a economia interna norte-americana, porque aí ele usa o político e faz um gesto internamente para o seu eleitorado. Cássio, na sua opinião, eu sei que você tem uma experiência e um notório saber jurídico, e trazendo agora essa questão de vincular publicamente as tarifas ao processo judicial contra o ex-presidente Bolsonaro e citar o ministro Alexandre de Moraes, Trump rompe com a diplomacia tradicional nesse aspecto. Isso abre precedente para interferência externa em decisões judiciais soberanas? Thomas, eu acho que a gente pode esperar tudo do Trump, menos que ele siga as regras, sejam elas diplomáticas ou não, e menos que ele haja de forma lógica. Nós estamos acostumados com líderes cartesianos que seguem o protocolo, pelo menos publicamente seguem o protocolo, por mais que façam diferente às sombras, e Trump é o oposto disso, né? Porque ele é caótico, ele é beligerante na frente das câmeras, e por trás ele sabe que ele precisa jogar o jogo, mesmo que ele mude um pouquinho essas regras do jogo. Mas eu acho que ele cometeu um equívoco inicial. Vou explicar numa linha do tempo. Ele cometeu um equívoco inicial quando ele colocou a questão do Bolsonaro e do Alexandre de Moraes nas suas razões para impor o tarifaço. A gente já falou aqui, vale reiterar. Ele, quando impôs o tarifaço ao Brasil, ele citou 3 razões. Primeira, a relação do Brasil com os BRICS. E aquela questão da moeda comum dos BRICS, que você sabe muito bem, é uma vontade muito mais do Brasil do que da Rússia e da China. Para eles não é tão interessante. O Brasil, Lula, acho que até por uma questão ideológica, bateu muito nessa tecla.
O segundo fundamento foi uma eventual ingerência do judiciário brasileiro em empresas norte-americanas, nas redes sociais, aquelas empresas de comunicação, especialmente o Rumble, que é do próprio Trump. Em terceiro lugar, a questão jurídica do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. E quando ele coloca a questão jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro neste balaio, o próprio judiciário norte-americano puxa a orelha dele. O judiciário norte-americano diz duas coisas. Primeiro, Alexandre de Moraes pediu que nós cientificássemos o Rumble através da carta rogatória, que é um instrumento previsto tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Uhum. E, em segundo lugar, quando você, presidente dos Estados Unidos, quer interferir no judiciário brasileiro, você está extrapolando não só as regras de soberania, mas você está extrapolando uma regra de separação das instituições que vigora lá e vigora aqui. Uhum. E Trump percebeu que esse foi um erro. Ele pode, é legítimo que ele ajude Bolsonaro, tem um alinhamento ideológico, é esperado que essa ajuda exista. Mas existem formas de ajudar. Uhum. E quando ele fez isso, ele percebeu, para além desse puxão de orelha do governo norte-americano, que ele deu força para o Lula. O Lula, talvez fosse só o BRICS, a fundamentação, estaria mais estimulado a não brigar do que quando foi colocado o Bolsonaro. Uhum. E o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, através do relator dessa ação, Alexandre de Moraes, foi esticando a corda também. Se mostrou disposto a continuar brigando. Então Donald Trump acabou recuando, não é a primeira vez que ele recua e não é a última vez que ele recuará, mas quando ele impõe a lei Magnitsky em relação a Alexandre de Moraes, ele recua, mas ganha o jogo. Ele falou, recuei, dependemos da economia brasileira, mantive o tarifaço só em relação àquilo que atrapalha nós norte-americanos e impus a lei Magnitsky, aquele que supostamente atuou contra a nossa soberania, contra as nossas empresas de comunicação, que verdade seja dita, devem estar pressionando o Trump para ele bater no governo brasileiro, porque foram grandes doadores de campanha, e por mais que ele não resolva a situação de Jair Bolsonaro, ele dá um puxão de orelha, ele puxa a faca para o Alexandre de Moraes, e, pelo menos em território norte-americano. Então ele começa tacando fogo em tudo e termina ele mesmo assoprando as brasas numa solução mais amena, mas onde ele é o grande vencedor. Porque, disse no começo e repito, como ele lida muito bem com o caos, sim, ele sabe jogar no caos e gosta disso. Que a gente vê, né, doutor Acácio, que todo dia tem uma notícia nova. Exato. Né? Ou é aqui no Brasil, ou é na União Europeia, ou é na Ásia. Então o Trump sempre está trazendo uma notícia nova a cada dia. E como é que você analisa a aplicação dessa lei Magnitsky nos ministros ou propriamente no ministro Alexandre? Como é que isso afeta a vida dele pessoal e como essa lei tem implicações, como é que ela pode ser abordada na aplicação para pessoas fora dos Estados Unidos? Sim, vamos lá. Primeiro, é uma lei que surgiu em 2012, Obama era presidente da República, e surgiu por conta de um advogado ativista russo que foi morto em circunstâncias misteriosas. E aí, um inglês, e o sobrenome deste russo era Magnitsky, por isso que é um sobrenome escrito de forma diferente, por mais que seja uma lei norte-americana, a inspiração é um russo, por isso que ela tem esse nome diferente. E aí um bilionário inglês começou a incentivar. Barack Obama é um progressista, ele é da ala mais à esquerda dos democratas, acabou comprando essa briga em prol dos direitos humanos e instituiu essa lei. E essa lei dá aos Estados Unidos mecanismos para eles, enquanto nação, sancionarem aqueles que são violadores dos direitos humanos. E aí você sabe bem, você é do direito, você tem mestrado, doutorado em direito, que a gente tem 3 gerações de direitos humanos. E aí, dentro dessas 3 gerações iniciais de direitos humanos, cabe tudo. Então, supostamente, essa lei permite que os Estados Unidos sancionem uma gama muito grande de pessoas, um rol muito grande de pessoas. E aí, Barack Obama e Joe Biden, nesses mandatos, eles sancionaram
poucas pessoas, mas que supostamente eram líderes de países onde havia genocídio, havia uma série de coisas. Donald Trump deu um cavalo de pau agora e sanciona Alexandre de Moraes nesse sentido. Supostamente, ele está violando os direitos humanos por estar perseguindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Disse, vale reiterar, como as 3 gerações são bem amplas, e é um ato privativo do presidente da República norte-americano, ele tem margem para isso. Ele tem margem para isso. E ele acabou fazendo. Em termos práticos, o que a lei opera? Ela permite que o visto do cidadão objeto da lei norte-americano seja cassado e de pessoas próximas a ele, e todos os bens que ele tem nos Estados Unidos sejam temporariamente sequestrados. Olha só. Então, é essa possibilidade que a lei estabelece. Mas em relação ao ministro Alexandre de Moraes, ele teve o seu visto cassado, mas ele não tem nenhum bem, nenhum parente dele tem bens nos Estados Unidos. Então, ele supostamente não foi diretamente afetado. E doutor Acácio, eu não sei, eu acho que eu devo ter visto também que não pode usar o cartão Visa, Mastercard também? Aí tem algo que afeta as empresas norte-americanas, né? Uma determinação também para as empresas norte-americanas. E a Visa, a Mastercard são operadoras norte-americanas. Mas elas próprias já até se manifestaram no seguinte sentido. Olha, a gente tem sede nos Estados Unidos, nós somos uma empresa inicialmente americana, mas a partir do momento que nós viramos multinacional e expandimos para outros países, nós temos um registro, um CNPJ, como é o caso do Brasil. Então lá é uma empresa autônoma. A gente sabe que não é bem assim, mas neste primeiro momento eles agiram dessa forma. Aí depende muito da postura de Donald Trump e das autoridades norte-americanas de falarem, Mastercard, você está lá, mas você tem que fazer. Por enquanto, eu acho que isso não vai acontecer. É muito mais algo simbólico do que algo efetivo. E doutor Acácio, quem sofre essa penalidade, por exemplo, nesse caso o ministro, mas qualquer outra pessoa, como é que eles podem recorrer dessa decisão? Aí vem um outro ponto. É uma decisão administrativa do Poder Executivo. Então há a possibilidade, primeira, de ser impetrado um recurso equivalente ao nosso mandado de segurança aqui no judiciário norte-americano, para você discutir a legalidade, a constitucionalidade desta lei, especificamente naquele caso. Em segundo lugar, há a possibilidade do legislativo norte-americano questionar o presidente para que ele casse o seu próprio ato, para que ele derrube o seu próprio ato. Então são estas as possibilidades que se tem. Confesso a você que não acho que Alexandre de Moraes vai se dar o trabalho de constituir um advogado nos Estados Unidos para que ele tome essas medidas. A gente já vê um movimento dos democratas, de parlamentares democratas norte-americanos nesse sentido, mas não acho que eles vão ter força para derrubar. Se Donald Trump não tivesse dado esse cavalo de pau no tarifaço, talvez essa possibilidade existisse, porque em relação ao tarifaço ele sofria muitas críticas de parlamentares republicanos também. Entendi, então, quer dizer, na verdade não era uma coisa... Tinha dentro dos republicanos uma discordância. Exato. O Trump não é um republicano na origem, né? Então ele tem naturalmente críticas já dos republicanos. Mas quando ele instituiu o tarifaço em relação ao Brasil, vários setores econômicos afetados, e os Estados Unidos são muito regionais. Então, se você não tem laranja, faz parte da alimentação, afeta o país todo. Mas quando você taxa a Embraer, a indústria, o modal aéreo norte-americano é muito forte. Sim. Então você mexeria com a economia. E os Estados Unidos têm uma cadeia de montanhas lá no meio que dividem o país em dois. Então você depende muito disso, você traria prejuízos econômicos. O aço, a indústria automotiva. Aço que é grande, né? Exato, a indústria automotiva ali do cinturão oeste central dos norte-americanos. Então os parlamentares, mesmo republicanos, destas regiões começaram a bater. Quando ele derrubou o tarifaço,
a vontade deles de brigar com o governo deixou de existir. Então, por isso que eu acho que não vai ter maioria no parlamento para derrubar. Doutor Acácio, a gente está aqui no nosso primeiro bloco, e nesse primeiro bloco a gente pede para que você indique um livro, um filme ou um documentário para os nossos telespectadores. Aí, só que isso você pode responder isso no nosso segundo bloco. Eu vou pedir para nossa produção soltar a vinheta. Pessoal, retornando ao nosso programa Contrato Social Podcast, hoje com o Dr. Acácio Miranda, para falar desse tema especial, tarifas. Dr. Acácio, em relação à indicação de livro, documentário, filme, você tem algumas ideias, recomendações? Tenho 2 ideias. Uma nem é ideia, é o meu livro, que é minha tese de doutorado, que eu publiquei pela De Plácido ainda, que é Advocacia, Lavagem de Dinheiro e Advocacia, entre a adequada expansão legislativa e o populismo penal. Criminalização da advocacia e lavagem de dinheiro, entre a adequada expansão legislativa e o populismo penal, da editora De Plácido, e uma série que é muito boa, tem na Netflix, chamada Falda, que é de 2015, 2016, que fala sobre conflitos no Oriente Médio. Ela tem uma história de fundo, mas o enredo ali fala muito sobre os conflitos no Oriente Médio, com essa guerra de Israel, Hamas, a questão da faixa de Gaza, Irã, Síria, toda aquela confusão que a gente tem no Oriente Médio. Eu acho que vale assistir para entender um pouquinho. Doutor Acácio, retornando ao nosso tema hoje de tarifas, como é que você tem visto a postura do vice-presidente Geraldo Alckmin, também tocando aí essa parte da comunicação, desse diálogo com as empresas brasileiras que tem relação com as empresas norte-americanas, ele também conversando com os organismos como a AmCham. E como é que você vê essa relação diplomática? Você acredita que o Brasil deveria reagir com medidas comerciais recíprocas ou adotar uma postura mais diplomática para preservar as relações de mais de 200 anos com os Estados Unidos? Vou começar pelo final. A geopolítica, tem até uma piada, né? Você tem doutorado em Direito Internacional, né? Direito comercial e o meu mestrado em Direito Internacional. Isso, eu tenho mestrado em Direito Internacional, então você já ouviu essa piada. Que o principal princípio do direito internacional é quem pode mais, chora menos. E acho que um pouco nessa relação é isso. O Brasil, a gente tem uma economia emergente. A gente depende muito da balança externa. Sim. Seja da China, seja dos Estados Unidos, seja da Argentina, seja da União Europeia. Então é óbvio que a gente não pode brigar com o nosso segundo principal parceiro econômico. Por mais que as pessoas digam que o prejuízo seria mínimo, que o prejuízo para a maioria da população não seria sentido, mas um país que tem uma economia emergente, que tem uma economia instável, que tem uma economia baseada, pelo menos nas suas relações internacionais com o dólar, não faz sentido a gente brigar com os Estados Unidos. Então a relação diplomática é sempre o principal caminho, é sempre o melhor caminho. E aí, eu uso esse gancho para responder a sua primeira indagação. Vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele faz, neste momento, o papel de adulto na sala. A verdade é essa. Alguém deve fazê-lo também por parte dos norte-americanos para que na imprensa Lula e Donald Trump continuem brigando. Mas a gente sabe que o Alckmin é alguém jeitoso, ele vai com aquele jeitinho manso dele, fala manso, escuta mais do que fala, mas ele está cumprindo um papel essencial nessa situação, ele está cumprindo um papel, e boa parte das vitórias que nós tivemos desde o anúncio do tarifaço, nós devemos a Geraldo Alckmin. A atuação de Geraldo Alckmin. Nós temos por trás Celso Amorim e o nosso chanceler ali ajudando, os diplomatas do Instituto Rio Branco, que são referência, mas quem está capitaneando tudo isso e quem está dando as coordenadas é Geraldo Alckmin. Então ele é louvável a atuação dele. O Alckmin é um político antigo. A gente tem poucos
que sobraram ainda. É aquele político que é dado muito mais ao cafezinho e à conversa do que aos cortes nas redes sociais. E talvez seja um pouco do que está faltando para a gente, essa capacidade de diálogo, essa capacidade de ouvir o próximo, entender as necessidades e as dores do próximo. As demandas, né? Exato. Doutor Acácio, em relação a questão das tarifas e esse tipo de política protecionista, você acha que isso pode afetar o comércio global, especialmente entre nações em desenvolvimento e potências econômicas? Sim. A gente viveu no início da década de 90 o fenômeno da globalização. O mundo teve as suas fronteiras diminuídas, teve as suas fronteiras derrubadas e a gente começou a viver esse fenômeno, que isso influenciou na economia, isso influenciou na cultura, isso influenciou no desenvolvimento social. Então hoje nós temos muito dos europeus, dos norte-americanos, dos asiáticos, graças a esse fenômeno de globalização. Sim. Então isso permeou o mundo nas últimas 3, 4 décadas. Mas a gente tem percebido, de 10 anos para cá, e de 5 anos para cá com mais intensidade, o oposto. Um fenômeno de desglobalização. A gente tem visto países fechando fronteiras, países restringindo a entrada de estrangeiros, manifestações de todas as classes sociais contra entrada de estrangeiros. Em alguns países a gente já tem até manifestações contra o turismo. Barcelona, por exemplo, tem tido protestos constantes contra o turismo e isso, óbvio, afeta a atividade econômica, a atividade empresarial. E a primeira medida disso é o protecionismo. Não dá para eu dizer que o protecionismo foi reinventado agora com a desglobalização. Ele sempre existiu, sim, mas ele existia em menor escala e os países, especialmente os países maiores, as maiores economias, tinham um pouco de vergonha de falarem que praticavam o protecionismo. Nesses últimos anos, eles deixaram de ter essa vergonha. Então, a gente tem acompanhado várias medidas protecionistas, e eu vou até fugir do Trump, eu vou falar da União Europeia. Sim. O Brasil tenta, aquelas imagens do Lula com o Macron, há anos um acordo Mercosul-União Europeia, e os países da União Europeia, especialmente França e Espanha, que tem um agronegócio parecido com o nosso, com características próximas, eles não querem de forma alguma, e isso não vai acontecer. Por conta da falta de vontade desses países. Isso é protecionismo puro. Então o protecionismo faz parte do mercado. É que eu acho que agora ele está mais escancarado. É isso. Mas ele afeta as relações internacionais, afeta a geopolítica e afeta uma série de fatores, né? Doutor Acácio, em relação, acho que esse tema devem te perguntar muito na Jovem Pan. Citação de plataformas digitais e supostas censuras no Brasil traz à tona um novo campo de disputa. A soberania sobre o ambiente digital. Como equilibrar a liberdade de expressão, regulação e soberania nacional nesse contexto internacional? Eu acho que regular e manter os 3 atores felizes a gente nunca vai conseguir. Por quê? A gente fala de regulação das mídias sociais, das redes sociais, mas elas são constantes. A evolução delas é muito rápida. Todos os dias nascem novas redes sociais, com novas finalidades, com novas propostas, com um novo alcance. Como é que a gente regula isso? Então tem que ser uma regulação muito geral e no dia a dia aí a gente vai tentando equacionar. E talvez, a gente falou anteriormente da desglobalização, as mídias sociais ainda sejam a última porta onde a globalização ainda é escancarada. A gente tem mídias, principalmente dos Estados Unidos, utilizadas diariamente aqui no Brasil. Então, o Instagram, por exemplo, o Facebook. Alguém que esteja em Guanambi, na divisa da Bahia com Minas Gerais, que é um começo ali do sertão da Bahia. Alguém abre o celular, tendo um celular de qualquer marca, que muito provavelmente foi fabricado na China ou num país asiático,
abre esse celular, acessa a internet e baixa o Facebook e o Instagram, que são norte-americanos, e consegue se conectar com alguém que esteja em Macau, alguém que esteja nas Ilhas Falk, alguém que esteja na Indonésia. Então, as redes sociais têm essa capacidade. É muito difícil você, de alguma forma, regular tudo isso. Mas eu acho que a gente tem que ter controle. Eu não digo controle, esse controle a gente tem que ter lei para controlar. Eu não digo isso. Eu digo que a gente precisa acompanhar aí por uma questão interna. Essa semana eu tive no Vilela, no Inteligência Limitada, discutindo sobre liberdade de expressão com um grande amigo, com o André Marsiglia, e o nosso ponto de divergência é esse. No Brasil, quando a gente estuda de IED, Introdução ao Estudo do Direito, que é o primeiro semestre da faculdade, o professor fala que não existem direitos absolutos. Nem a vida é direito absoluto, porque a gente tem a legítima defesa. Então, o meu direito termina quando começa o direito do próximo. E com a liberdade de expressão é assim, é óbvio que eu tenho o direito de falar o que eu penso, é óbvio que você tem direito de falar o que você pensa, é óbvio que as pessoas estão mais sensíveis, estão mais mimizentas, então isso dá margem a mais discussão, mas é óbvio também que se a liberdade de expressão fosse absoluta, a gente não teria os crimes contra a honra, Sim. A gente não teria os crimes de ódio, a gente não teria uma série de crimes previstos no nosso ordenamento que são aplicados quando alguém fere a honra, a imagem ou a origem de outra pessoa. E eu falo isso porque o Poder Judiciário, já que a gente não vai regular, e eu disse, repito, já que é impossível a gente regular, o Poder Judiciário ou alguma autoridade brasileira precisa ter mecanismos suficientes para quando há uma infração a um desses direitos, ele consiga contatar essa rede e aquela mensagem, aquele meme, aquilo que seja lá o que for, seja tirado do ar. Criar um mecanismo, né? Exato. Então eu acho que a complexidade é essa. Porque nos Estados Unidos, eles têm uma visão diferente sobre o que é a liberdade de expressão. Pelo menos eles dizem, não é tão diferente na prática. Lá a gente tem crime de ódio, tem tudo que tem aqui, crime contra a honra, responsabilização, mas supostamente eles dizem isso. E eles não querem ser tutelados. E é isso que eu digo, tutela prévia ninguém quer. Eu quero falar o que eu penso, se eu errei eu que vou ser responsabilizado por isso. Agora, uma tutela posterior, se são cometidos excessos, tem que ter, tem que existir. E este é o problema, achar essa medida. Essa medida, né? Exato. Doutora Cássio, estamos chegando próximo ao fim do nosso programa, mas antes disso, queremos aqui passar para as considerações finais. Thomas, é muito difícil a gente fazer considerações finais, porque no Brasil a gente morre de tudo ultimamente, menos de tédio, né? Todos os dias nós temos notícias novas, nós temos novos capítulos dessa confusão toda. O que eu acho, no fim das contas, que está faltando para as pessoas, e a gente falou aqui, vale repetir, é a capacidade de ouvir e entender o próximo. No meu entendimento, é isso que está faltando. Essa confusão toda que a gente está vivendo aqui internamente, disse e repito, o Trump ele tem uma questão muito mais comercial para causar essa confusão, mas aqui internamente essa falta de capacidade de ouvir, de entender, por mais que você discorde, você vai ouvir os pontos do cara, vai contra-argumentar de forma pacífica, e isso está faltando para a gente. E conforme isso vai faltando, essas confusões vão aumentando. Não adianta falar que o Supremo está muito forte, que o Executivo é ruim, que o Legislativo está enfraquecido, porque nós, sociedade, somos os grandes responsáveis por isso. Então, esse é meu ponto, que as pessoas sejam mais compreensivas, que as pessoas entendam que numa democracia nem sempre o que a gente quer está acontecendo, mas a gente tem que conviver com isso e brigar com os instrumentos que a gente tem. E quando a gente não tem instrumentos para brigar porque o outro ganhou a eleição, a gente tem que esperar os próximos 2 ou 4 anos e exercendo a nossa democracia com o que a gente tem ali. É isso. Pessoal, queria agradecer a presença de vocês até esse presente momento no nosso Contrato Social Podcast. E mais uma vez, agradecer a presença do Dr. Acácio Miranda, que deu aqui belas reflexões do que está acontecendo não só no Brasil, mas internacionalmente. Dr. Acácio, muito obrigado.
pela sua participação no nosso programa. Thomas, é sempre um prazer, meu amigo. Convidando, eu estou sempre à disposição. Vim em um dos primeiros e estou muito feliz com a evolução do podcast, com a sua evolução, com a evolução da equipe aqui e de todo mundo. Obrigado, pessoal, e até a próxima.